Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia neste sábado. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que amplia a licença paternidade de 5 dias para 20. A mudança começará a partir de 2027. Vamos ver. O texto também prevê salário paternidade, benefício pago pela Previdência Social durante período de licença. Segundo o Senado Federal, a proposta regulamenta um direito social previsto na Constituição de 1988, mas desde então restrito ao prazo transitório de 5 dias. O ato de sanção no Palácio do Planalto deve contar com presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A agenda de Davi Alcolumbre ainda não prevê participação do presidente do Senado e do Congresso Nacional na cerimônia. O aumento da licença paternidade será aplicado de forma gradual. 10 dias, a partir de 1º de janeiro de 2027. 15 dias, a partir de 1º de janeiro de 2028. 20 dias, a partir de 1º de janeiro de 2029. E um estudo divulgado pelo Unicef mostrou que muitos pais de crianças no Brasil veem o consumo de ultraprocessados como algo saudável para seus filhos. Poucas pessoas leem a tabela nutricional dos produtos, que aparece nos rótulos e muitos nem entendem. Por isso, as informações raramente são levadas em conta na hora da compra. A presença de imagens de frutas, de alimentos naturais e de selos como vegano ou sem glúten contribui para esse entendimento equivocado. O estudo do Unicef mostrou que em comunidades urbanas do Brasil, os ultraprocessados são frequentemente associados à ideia de infância feliz e até de conquista social, mesmo com a preocupação das famílias com a saúde das crianças. O relatório apontou que os responsáveis até conseguem diferenciar o que é saudável do que não é, mas a forma de preparo e a composição dos alimentos acabam confundindo essa percepção, como no caso da fritadeira elétrica, já que muita gente acha que só por usar esse tipo de equipamento o alimento se torna saudável, mesmo sendo um ultraprocessado. Outros fatores sociais, como o preço dos produtos e a sobrecarga das mães, também estão relacionados ao aumento do consumo de ultraprocessados. De acordo com a pesquisa, 9 em cada 10 mães são as principais responsáveis por comprar e oferecer alimentos às crianças. Essa responsabilidade nas decisões sobre alimentação e atividade física está ligada à sobrecarga das mães e à falta de rede de apoio. Sobrecarga essa que, inclusive, acaba favorecendo o consumo de ultraprocessados pela busca por praticidade. No relatório, o Unicef reforça a importância de reforçar as regras sobre o consumo de ultraprocessados por crianças e adolescentes no Brasil, incluindo a publicidade infantil, a taxação desses produtos e a promoção de ambientes escolares mais saudáveis para reduzir a exposição a esses alimentos. Para conter o aumento do consumo, a entidade também defende ampliar creches e escolas em tempo integral, para garantir melhor acesso à alimentação adequada e reduzir a sobrecarga das famílias, apoiar iniciativas comunitárias como hortas, feiras locais e projetos esportivos, e investir em comunicação para mudar hábitos. E foi confirmado o segundo caso de sarampo no Rio de Janeiro. A paciente é uma mulher de 22 anos sem registro de vacinação. Nesta quarta-feira, mais um caso de sarampo foi confirmado no município do Rio de Janeiro. A paciente é uma mulher de 22 anos que trabalha em um hotel na cidade. Este é o segundo caso registrado no Brasil em 2026. O primeiro foi em São Paulo. Uma criança de 6 meses, moradora da zona norte da capital, com histórico de viagem a La Paz, na Bolívia, país com surto ativo da doença. Desde o ano passado, a Bolívia enfrenta um surto da doença que preocupa, inclusive, as autoridades brasileiras na fronteira com Mato Grosso do Sul. Em 2025, o Brasil registrou ao menos 22 casos importados da Bolívia até agosto. A maioria deles no Tocantins, onde vive uma colônia grande de estrangeiros daquele país. Como resposta, foi realizado um bloqueio vacinal na região, com mais de 600 doses aplicadas entre janeiro e fevereiro. Por enquanto, não existe motivo para alarde. Segundo a SES, os casos não alteram o status do Brasil, que segue livre da circulação endêmica do sarampo. Mas o que é esse vírus que causa tanta preocupação? O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus transmitido por vias aéreas, que já foi muito predominante na infância de todas as crianças brasileiras. Ele pode deixar sequelas por toda a vida
ou levar à morte. A vacinação é a principal forma de prevenção. A tríplice viral é considerada segura e eficaz e protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Os sintomas mais comuns e característicos da doença são manchas brancas na parte interna da bochecha e pintas vermelhas na pele. Elas aparecem primeiro no rosto e vão em direção aos pés. A vigilância epidemiológica alerta que todo caso suspeito de sarampo deve ser notificado e investigado imediatamente, devido à alta capacidade de transmissão do vírus e ao risco de disseminação da doença, especialmente em pessoas não imunizadas. Ainda falando em saúde, no Mato Grosso do Sul, 14 cidades sofrem com epidemia de chikungunya. O estado já registrou mais de 3.000 casos. Subiu para 14 o número de cidades com epidemia de chikungunya em Mato Grosso do Sul, segundo os dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde. O estado acumula 3.588 casos prováveis da doença e 7 mortes, com incidência de 122,7 casos a cada 100 mil habitantes, 11 vezes mais do que a média nacional. Com relação à semana anterior, apenas a cidade de Douradina saiu da faixa de epidemia de chikungunya. Tecnicamente, uma epidemia é considerada em um território quando a incidência é maior que 300 casos por 100 mil habitantes. A situação da epidemia piorou em 6 cidades do estado com relação ao número de casos em proporção à população. Foram elas Bonito, Guia Lopes da Laguna, Água Clara, Antônio João, Selvíria e Sete Quedas. Outros municípios, como Dourados, Costa Rica, Douradina e Itaporã, estão muito próximos da faixa de epidemia, com incidência superior a 250 casos a cada 100 mil habitantes. Casos prováveis e suspeitos. Em cenário de surto de doenças, pacientes com sintomas típicos de chikungunya são clinicamente classificados como casos suspeitos da doença. No entanto, os exames são realizados apenas no Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande. Assim, é necessário aguardar a análise laboratorial para confirmar os casos. Aqui em Dourados, apesar de ter registrado o maior número de mortes, foram 5, e até receber apoio da Força Nacional do SUS, a segunda cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul tem taxa de incidência de 282,2. O número subiu 24,2% com relação à semana anterior, mas ainda não configura como epidemia de chikungunya. No entanto, a reserva indígena da cidade tem 15 mil habitantes, segundo o IBGE, e registrou 1.304 casos prováveis. Neste ano, o estado já acumula 7 mortes. O óbito mais recente foi confirmado no sábado, dia 28. A vítima foi uma mulher com mais de 80 anos que morava na cidade de Jardim. Além disso, em Bonito, morreu um homem de 72 anos, com diabetes e pressão alta. Em Dourados, a primeira morte foi registrada em 25 de fevereiro, uma mulher de 69 anos, também com diabetes e pressão alta. Em 9 de março, morreu um homem de 73 anos. No dia seguinte, foi registrado o óbito de um bebê de 3 meses. Em 12 de março, mais uma mulher morreu com 60 anos de idade. Por fim, a morte de um bebê de 1 mês foi registrada no último dia 24. A chikungunya é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas costumam ser mais intensos e duradouros que o da dengue, sobretudo as febres altas e dores articulares marcantes, que são características da doença, podendo persistir por mais de 15 dias. Em mais da metade dos casos, as dores nas articulações podem se tornar crônicas e durar anos. E olha só, mais de 4.000 ligações clandestinas, os chamados gatos, foram encontrados no Rio de Janeiro. Nisso tudo no mês de março. O volume de energia furtada seria suficiente para abastecer quase 30.000 residências. Vamos conferir. A concessionária Light identificou mais de 4.000 irregularidades no consumo de energia elétrica durante operações de fiscalização realizadas ao longo do mês de março. As ações fazem parte do combate às ligações clandestinas, conhecidas como gatos, em áreas atendidas pela empresa. Durante as operações, 20 pessoas foram presas em flagrante
por envolvimento nas fraudes. Segundo a companhia, as equipes também encaminharam 34 suspeitos para delegacias e registraram 38 ocorrências policiais. No período, foram recuperados 5.712 gigawatts-hora de energia, quantidade suficiente para atender aproximadamente 28 mil residências durante um mês. As irregularidades foram encontradas tanto em imóveis residenciais quanto em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e mercados, onde foram detectadas ligações clandestinas ou adulteração em medidores de energia. As fiscalizações ocorreram em diferentes pontos do estado, incluindo bairros do Rio de Janeiro, como Centro, Braz de Pina, Irajá, Guaratiba e Sepetiba, além de municípios como Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Volta Redonda, no Sul Fluminense. A empresa destaca que o furto de energia continua sendo um dos principais desafios para o sistema elétrico, pois pode provocar sobrecarga na rede, interrupções no fornecimento e prejuízos financeiros. E veja a seguir, a Anvisa afirma que chocolate com menos de 25% de cacau faz mal. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Segundo um levantamento do Instituto Locomotiva, 90% dos brasileiros pretendem ir às compras nesta Páscoa. Vamos conferir na reportagem. O percentual de interessados no consumo durante a data comemorativa cresceu 4 pontos em relação ao ano passado, e a intenção de compra apareceu em todas as classes sociais. O público infantil é o destaque comercial da data, já que quase 70% pretendem presentear crianças com chocolates no formato de ovos de Páscoa, o equivalente a 112 milhões de brasileiros. A prevalência do consumo na data é maior em famílias com filhos. A pesquisa também apontou uma valorização de produtos artesanais, com preferência em itens de pequenos negócios. O principal fator de escolha é o preço, seguido pela qualidade dos ingredientes, o tamanho do produto e a variedade de sabores. A Páscoa é a fonte de renda para 1 a cada 5 brasileiros que pretendem aproveitar a data para produzir e vender chocolates para uma renda extra. E quem ainda não comprou o ovo de Páscoa deve prestar bastante atenção na recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, o chocolate com menos de 25% de teor de cacau não é chocolate e faz mal. Vamos ver. Os ovos de Páscoa expostos nas prateleiras dos supermercados nesta época do ano podem apresentar diferenças importantes na composição. Um dos principais fatores é a quantidade de cacau presente no produto. Com a alta no preço da matéria-prima, muitas versões disponíveis no mercado passaram a ter menor teor do ingrediente, o que influencia diretamente na qualidade do alimento consumido. De acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um produto só pode ser classificado como chocolate se tiver no mínimo 25% de cacau na composição. No caso do chocolate branco, a exigência é de pelo menos 20% de manteiga de cacau. Quando o percentual fica abaixo desse limite, o item deixa de ser considerado chocolate e passa a ser apenas um doce com sabor semelhante. Especialistas alertam que produtos com menor quantidade de cacau costumam apresentar pior qualidade nutricional. Isso acontece porque, para manter o sabor e a textura, os fabricantes tendem a aumentar a presença de açúcar, gorduras e outros aditivos na fórmula. O resultado é um alimento mais calórico e com menos benefícios à saúde. O cacau é o principal responsável pelas propriedades positivas acionadas ao chocolate. Ele é rico em compostos bioativos com ação antioxidante, que estão relacionados à proteção do sistema cardiovascular, à melhora da circulação sanguínea e à redução de processos inflamatórios no organismo. Além disso, a fruta também contém substâncias ligadas à sensação de bem-estar e minerais importantes, como magnésio e ferro.
Diante disso, especialistas recomendam que o consumidor observe com atenção os rótulos e priorize chocolates com maior teor de cacau. A orientação é consumir o alimento com moderação, em porções de cerca de 20 a 30 gramas por dia, o equivalente a 2 ou 3 quadradinhos de uma barra, para aproveitar os benefícios do ingrediente sem exagerar na ingestão de açúcar e gordura. E na semana de Páscoa, a procura por pescados aumentou bastante. E a Feira do Peixe na CEAGESP, em São Paulo, é um dos locais mais procurados. As opções de peixe são variadas, afinal, na semana da Páscoa, o consumo aumenta consideravelmente no país. E nessa hora, ninguém quer ficar sem. Eu vim comprar até um peixinho aqui, ó. Aqui é mais barato, né? Então nós veio para aqui. No CEAGESP, um dos principais pontos de comércio atacadista de São Paulo, a feira de pescados, que geralmente ocorre pelas madrugadas, teve que mudar sua logística para atender toda a procura. E sempre na semana de Páscoa, os atendimentos se estendem no período da tarde. No principal período de consumo de pescados no Brasil, a estimativa é que quase 2.400 toneladas de peixe sejam vendidas somente nesta semana de Páscoa, uma alta de 30% se comparado ao ano anterior. E aqui no CEAGESP, chegar cedo é primordial para escolher melhor. Quem chega cedo sempre tem as melhores opções, né? Sim, e tem um maior frescor também, que já fica conservado no gelo. Aí quem chega à tarde às vezes pega um preço mais em conta também. Agora chegou depois das 4 já era, não pega mais nada. Porque semana de Páscoa sem um peixe não dá. A 17ª Feira do Peixe vai acontecer até amanhã, quinta-feira. E muita gente ainda deve correr para aproveitar as promoções. Para quem quer aquela dica de como escolher bem, o Lucas Cunha fez questão de deixar dicas valiosas, usando até mesmo o peixe mais buscado pelo público, a tilápia. Eu vou usar a tilápia de exemplo, que é um peixe conhecido, bom e versátil. Tilápia. Primeira coisa quando você for na feira é olhar o olho dela. O olho tem que estar o mais vivo possível. Outra coisa é a guelra. Olha como a guelra está bem vermelhinha, está vivo. E essa babinha também que é essencial. Filé de tilápia é bom, parmegiana, assada é uma delícia. Filé de tilápia, sem dúvida, melhor que tem. E agora é hora de falar de esporte no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara, seja muito bem-vinda. Vamos começar falando de Copa do Mundo, isso porque após a data FIFA, todos os grupos do Mundial estão definidos. Conta pra gente como ficou. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos de casa. Após a classificação do Iraque contra a Bolívia, as 48 equipes estão definidas para o torneio. Vamos conferir agora como ficaram os grupos com os novos classificados. 4 das 6 vagas foram definidas com a repescagem das eliminatórias da Europa. Bósnia, Suécia, Turquia e República Tcheca faturaram os últimos lugares do continente europeu. Na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo superou a Jamaica por 1-0 na prorrogação e estará no Mundial. O Iraque, que venceu a Bolívia por 2-1, é o outro classificado. Veja quais serão os adversários das seleções classificadas na repescagem. A República Tcheca duelará contra México, África do Sul e Coreia do Sul no Grupo A. A Bósnia vai para o Grupo B junto a Canadá, Catar e Suíça. E a Turquia jogará com Estados Unidos, Paraguai e Austrália no Grupo C. A Suécia se junta ao Grupo F com Holanda, Japão e Tunísia. O Iraque vai para o Grupo I, junto à França, Senegal e Noruega. E a República Democrática do Congo estará no Grupo K contra Portugal, Uzbequistão e Colômbia. A Copa do Mundo terá ao todo 104 jogos, sendo o primeiro deles no dia 11 de junho de 2026. E ainda falando de Copa do Mundo, parece que um portal dos Estados Unidos colocou a seleção brasileira entre as favoritas para conquistar esse título, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. O portal The Athletic fez uma lista com os favoritos para vencer o torneio e o Brasil está em 4º lugar. Vamos ver. O portal The Athletic dos Estados Unidos elaborou um ranking de favoritismo com as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ocupa o 4º lugar na lista, atrás de Espanha, Argentina e França. O site cita a necessidade urgente do Brasil de conquistar a Copa do Mundo, uma vez que levantou o troféu pela última vez em 2002,
igualando o maior jejum de sua história com 24 anos sem o troféu no torneio. Na avaliação do portal, o técnico Carlo Ancelotti pode ser um diferencial para brigar pelo título. A Espanha é apontada como a grande favorita pelo portal, que cita o incrível conjunto de jovens talentos ofensivos ainda em desenvolvimento e lembra a conquista da Euro 2024 pela equipe. A Argentina, citada na segunda colocação, é exaltada pelas conquistas da Copa em 2022 e da Copa América em 2021 e 2024. A França, que agora lidera o ranking mundial da FIFA, vem em terceiro e é elogiada pelo elenco de craques liderado por Mbappé. O top 10 fica completo com Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Colômbia e Croácia. A seleção do Marrocos, rival do Brasil na estreia no dia 13 de junho, aparece na 11ª colocação. Escócia e Haiti, os outros adversários do Brasil na fase de grupos, estão em 35º e 48º na lista, respectivamente. Bom, Fernanda, eu fico por aqui. Um ótimo sábado a todos, um bom final de semana e até mais. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pelas informações. Ótimo sábado para você também. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana e até mais.